Já parou para pensar que a gente vive num momento histórico, digamos, bem peculiar? Basta dar uma olhada rápida ao redor para perceber que a sociedade de hoje tem um apetite que parece insaciável por reações emocionais imediatas. O barulho é constante, sabe? Existe aquela pressão invisível para que se tenha uma postura instantânea sobre absolutamente cada acontecimento. Mas e se o verdadeiro poder estiver exatamente na direção oposta? A análise de hoje propõe algo super provocativo. Enquanto grande parte do mundo grita e se debate em reações totalmente impulsivas, as mentes mais fortes continuam aí, aprendendo em absoluto silêncio. Então vamos mergulhar de cabeça nessa reflexão e desvendar por que a quietude pode ser a maior e talvez a mais incompreendida vantagem competitiva dos nossos tempos. Bem-vindos a mais uma análise. O material de hoje traz uma reflexão daquelas incrivelmente profundas sobre três pilares que sustentam tudo: disciplina, propósito e a nossa velha e imutável natureza humana. A ideia aqui não é só ficar repassando teorias abstratas, mas dissecar o que os autores chamam de um colapso invisível da nossa capacidade de atenção. Nós vamos entender por que construir uma estrutura interna que seja sólida de verdade nunca foi tão urgente para quem quer ir longe. Parte 1. A ilusão do barulho. Isso nos leva direto ao núcleo do nosso problema moderno de comunicação. Sabe aquela sensação de exaustão mental? Ela vem muito da exigência de reagir a tudo. Toda notícia de última hora, toda polêmica passageira que surge do nada, qualquer tendência de internet, guerras, todo tipo de debate social. Criou-se essa expectativa contemporânea de que todo indivíduo precisa ter uma opinião formada e imediata sobre absolutamente tudo o que acontece no planeta. E a observação fascinante do material que estamos analisando é que, paradoxalmente, as pessoas mais obcecadas em reagir a todos esses estímulos externos são, quase sempre, as que menos compreendem a realidade. O excesso de reação cega a nossa percepção. E aí, chegamos nesta citação direta do texto que bate muito forte. Sabedoria não produz barulho. Sabedoria produz clareza. É um contraste brilhante, não é? Quem busca inteligência real percebe rapidinho que a maioria desses debates modernos não é uma busca honesta pela verdade. Na verdade, é quase sempre uma disputa de egos. Então, em vez de desperdiçar energia vital tentando vencer discussõezinhas que não mudam a vida de ninguém, o caminho proposto é o da observação e do autocontrole. O barulho, no fim das contas, é só uma cortina de fumaça para a vaidade. A gente precisa urgentemente redefinir o que chamamos de crise. A maior ameaça de hoje não é econômica ou política logo de cara, mas sim uma crise de atenção. É um enfraquecimento lento, silencioso e constante da mente. Passamos horas consumindo estímulos completamente vazios, buscando aqueles picos de dopamina sem significado algum. E qual é o resultado inevitável disso? Uma mente que não é treinada para sustentar o foco fica emocionalmente muito frágil. E mentes frágeis levam a vidas impulsivas que mais cedo ou mais tarde acabam desmoronando. O que nos leva à nossa segunda parte, a natureza humana e esse paradoxo da nossa estagnação emocional. Existe um equívoco gigante, e até bem perigoso hoje em dia, a ideia de que a humanidade evoluiu moralmente no mesmo ritmo que as nossas máquinas. A realidade pura e dura destrói essa ilusão. Olha só, de um lado temos essa evolução tecnológica maravilhosa, a cara da nossa civilização mudou, as ferramentas são ficção científica pura. Mas do outro lado temos uma estagnação emocional absoluta. O coração humano continua lutando contra os exatos mesmos demônios de milênios atrás. Inveja, orgulho, necessidade de aprovação, aquele caos todo que a gente vê nas redes sociais, pois é, ele já existia muito antes da internet ser sequer um rascunho. Se a gente parar para analisar as prioridades da sociedade, vai ver que elas estão incrivelmente desalinhadas. O mundo é espetacular em fornecer educação externa. Ensina-se matemática, regras de gramática e treina-se todo mundo para a competição profissional e para acumular status. Só que o texto aponta para um abismo assustador quando o assunto é a nossa estrutura interna. Quase ninguém recebe instrução real sobre domínio emocional, disciplina verdadeira ou paz interior. A tragédia moderna é criar pessoas que são máquinas de produtividade por fora, mas que por dentro estão completamente vazias e desabando. Saber ganhar dinheiro definitivamente não é a mesma coisa que saber viver. Seção 3. O colapso invisível. Como exatamente acontece esse fracasso lento e silencioso? O fracasso mais profundo quase nunca é uma explosão da noite para o dia. É um processo de degradação silenciosa, mapeado aqui em 4 etapas bem precisas. Passo 1. Começa-se a ignorar o corpo. Dormir menos, comer mal, aquela correria sem fim. Passo 2. Passa-se a ignorar as emoções. A dor suprimida e a distração entra em cena para evitar qualquer reflexão que machuque. Passo 3. A base social começa a corroer. Os relacionamentos viram conversas rasas ou são mantidos só por interesse. A presença verdadeira some. E, finalmente, o passo 4. A perda total de direção e a desconexão com a própria identidade.
E o detalhe mais assustador disso tudo, para quem olha de fora, a pessoa muitas vezes ainda parece estar no auge do sucesso. É por isso que é tão urgente separar duas coisas: visibilidade e valor. A cultura atual condiciona todo mundo a buscar o holofote, fama, curtidas, aquele reconhecimento externo ininterrupto. Mas visibilidade, meus amigos, não é essencialidade. O texto destaca uma verdade dura. As pessoas mais vitais em qualquer estrutura, seja numa empresa ou numa família, geralmente são as menos famosas. São as que assumem as responsabilidades pesadas, que protegem os outros, que têm lealdade inabalável e que constroem a estabilidade um silêncio absoluto. A força de verdade suporta o peso sem precisar contratar um outdoor para avisar o mundo. Parte 4. A posição no jogo. Vamos falar sobre descobrir e aceitar o seu propósito. Os autores fazem um convite excelente. Imagina a sociedade como se fosse um imenso campo de futebol. Cada um tem uma posição única e indispensável para que o time não tome uma goleada. Temos propósitos muito distintos. Alguns têm um dom natural para criar, outros nasceram com a vocação para ensinar. Outros encontram sentido em proteger, curar ou construir as fundações. Entender que nem todo mundo nasceu para liderar no palco iluminado é algo incrivelmente libertador. O valor real está em ser excelente na sua função, e não em quantos aplausos se recebe da arquibancada. Isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável, mas essencial. O que acontece quando um jogador, consumido pela comparação, simplesmente abandona sua posição original só porque ficou com inveja da atenção que o colega recebe? É só pensar num zagueiro maravilhoso que larga a defesa exposta porque quer a glória de fazer os gols do atacante. Ao forçar uma identidade que não é a natural, perde-se a genialidade original e a equipe inteira afunda. Essa comparação constante da nossa cultura gera uma imitação vazia, e a imitação destrói destinos e impede a maestria. A vida simplesmente não negocia com o nosso ego. A realidade opera com princípios muito claros. E o talento, por mais espetacular que seja, nunca anula as regras do jogo. É possível ser amado por multidões, mas se a disciplina for jogada no lixo ou a integridade for esquecida, a conta chega. Às vezes parece que alguém saiu impune, mas as consequências da falta de base vão se acumulando nos bastidores, silenciosamente, até o teto cair. Fica uma lição cristalina. Disciplina não é uma prisão que tira a liberdade. Pelo contrário, é o único escudo que protege o nosso futuro de nós mesmos. E finalmente chegamos à parte 5, o valor do silêncio e a rara arte da presença. A gente precisa colocar as cartas na mesa. A economia moderna é milimetricamente projetada para lucrar com a nossa distração contínua. Plataformas bilionárias lutam de foice pela nossa atenção. Cada notificação, cada algoritmo tem um único objetivo: interromper o foco e manter a mente fragmentada. E quando a gente cede a isso sem lutar, vamos perdendo aos poucos a habilidade mais preciosa do século XXI, a capacidade de ter presença genuína. Viver de forma fragmentada e distraída não apenas destrói qualquer chance de ter conexões profundas, mas também bloqueia o nosso autoconhecimento. Para fechar essa nossa jornada de hoje, deixo vocês com esta frase do material que fica ecoando na cabeça da gente. Silêncio não é vazio. Silêncio é onde a clareza começa. É preciso ter muita coragem para desligar esse ruído externo ensurdecedor e finalmente escutar a própria sabedoria. Diante de tudo isso que a gente conversou sobre o colapso invisível, o barulho e a armadilha da comparação, fica aquela reflexão final e inevitável. Quanto do nosso tempo diário está sendo literalmente jogado fora para alimentar ilusões passageiras? E quanto tem sido de fato protegido, em silêncio, para construir algo que seja inabalável diante da vida? As cartas estão na mesa. O que faremos com isso agora é com a gente.